Eu acho que a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte: o governo terceirizou a saúde e não liberou a parte dele de valor. Então você está pagando duas vezes para você ter saúde, a pública e a privada. E você está tendo, e você começa a fazer uma cobrança, o que é muito justo, em cima do privado, já que você está pagando caro, inclusive, você começa a ter aquela falsa noção de que você tem que também se dar bem em cima do privado. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu começo a ver o seguinte: as pessoas preenchem a declaração pessoal de saúde. A declaração pessoal de saúde hoje é enviada direto para a pessoa. Quando você faz uma venda, ela é enviada direta para o cliente preencher. Se ele não souber, ele pode dar boa fé, ele não sabe preencher, ele não sabe. Ele tem direito a preenchimento por um médico pago pela operadora, ou ele pode escolher um médico dele, o cara carimba, e faz uma avaliação. Uma das coisas que eu vejo, que é mal explicado na venda, são, nós temos basicamente três coisas. Essa declaração pessoal de saúde, que é fundamental para a operadora, para ela poder fazer o ajuste e até fazer os modelos que você fala de prevenção, o mesmo de exames ou de check-ups. Muita gente comenta com as pessoas, não, preenche sim ou não e vamos embora, para poder fazer a venda. Isso é um absurdo. E as pessoas ficam com medo de preencher alguma coisa. A segunda coisa é o efeito da carência da CPT, que as pessoas não entendem por que existe isso, porque elas querem usar de imediato, porque você não está comprando com caráter preventivo, você está comprando com caráter de uso de pronto. E o terceiro é a falta de noção de, quando você fala de rede, da necessidade própria que ela tem de rede. Então você começa a querer comprar um produto que vai te dar uma... Você fala assim, eu quero um produto nacional porque eu viajo. Aí você faz aquele questionamento: você viajou a última vez quando? Para fora do seu município, ou do seu estado, ou do país? Quando? E é porque as pessoas também não têm essa noção de que seguros de viagem podem dar coberturas financeiras voltadas à área médica. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você, dessa confusão toda, é o seguinte: a gente fala em prevenção, mas as pessoas não entendem o que elas estão comprando. Você acha que o corretor, ao passar dos anos, o corretor barra agente de vendas, já que segura somente 25% do mercado, o resto são empresas de prestação de serviço, que não necessariamente são corretores de seguros, você acha que houve, nesses últimos anos, uma evolução desse pessoal em explicação para poder melhor adequar o produto ao seu cliente final? Ou, simplesmente, como a gente teve a pandemia e com a mexida econômica que teve, as pessoas continuaram vendendo de qualquer maneira? Como é que você vê isso? Infelizmente, na Lei 9656, não foi estabelecido, né, quem poderia vender plano de saúde. Né? Então, esse é um problema que eu acho muito sério, deveria ter sido estabelecido, como você tem hoje o corretor, né, habilitado via SUSEP, né, que você tem treinamento, que você tenha capacitação. Hoje, infelizmente, a Lei 9656 não estabeleceu. Então, qualquer uma pessoa pode estar comercializando o plano de saúde, ou plano, ou seguro de saúde. Você tem muita gente aí, muita gente boa, habilitada, competente no mercado, mas tem muita gente aí que, infelizmente, está aproveitando o momento, a situação, e comercializando, né, os planos. Né? Então, a gente sabe que, infelizmente, os sindicatos, o Sincor, né, os corretores, a gente procura sempre informar a atualização dos corretores, a orientação, a própria Fê na Saúde também orienta também para procurar corretores habilitados, pessoas habilitadas, que possam dar todas as informações. E a própria ANS também, ela distribui, ela tem no site dela uma cartilha informando quais são os critérios mínimos que uma pessoa tem que observar para a compra, da aquisição do determinado produto. Mas eu acho que, infelizmente, a qualidade ainda ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar. Então, eu sei, eu entendo, porque às vezes você vai botar a culpa só no vendedor, eu acho que não é.
Acho que a culpa é generalizada. Eu acho que o sistema a gente tem que ver desde o seu início, né? Quem poderia estar vendendo, como você está vendendo, ter entidades sérias para poder fazer habilitação, certificações, né, para que possa estar melhorando a qualidade da comercialização. Isso é fundamental no mercado. Então, você vê, teve logo a proliferação das empresas, né, MEIs, né, que a ANS teve que tomar uma medida para que possa fazer somente depois de 6 meses de estar formada a empresa. Então, no início, houve uma corrida mesmo. Uma corrida muito, muito grande, fazendo chamados PJs, né? Sim. Isso tudo... o culpado é o vendedor? Não, o culpado não é o vendedor também. O culpado é a operadora? Ela aceitou, gente. Ela aceitou o risco. Também ela não é culpada, porque ela não vai saber quais são as documentações, né? Se aquela documentação... Então, volto a falar, é uma sucessão de coisas que tem dentro do segmento que tem que parar, tem que normatizar isso para poder trabalhar direito. Então, você tem aí um monte de operadora, já diminuiu, um monte, entre aspas, né, que já diminuiu a quantidade de operadora, vem diminuindo, né? Então, isso hoje vem refletindo. O último dado que saiu agora no 4º trimestre, colocam lá que são 270 cooperativas médicas, 274 medicinas de grupo, 166 administradores de benefício. Então, vem diminuindo. 8 seguradoras, então vem diminuindo, e a tendência é diminuir. A tendência é realmente, com essa parte do capital de risco, com a parte do compliance, vem fazer também com que as operadoras, de uma forma geral, tenham uma noção a respeito, melhor noção a respeito do próprio negócio dela, né? Então, eu quero acreditar que o mercado ele vai estar sempre evoluindo para melhor. Então, eu penso sempre isso. Mas, hoje ainda, a gente tem aí muitos detalhes que não são explicados para o consumidor. Então, por sua vez, também, o consumidor também, ele deveria questionar, ele deveria buscar maior informação, mas ainda infelizmente, ele peca por esse lado, né? Então, volto a falar, todos os atores têm que estar envolvidos. Acho que a FenaSaúde faz um trabalho muito legal de esclarecimento. Alguns corretores, né, você faz parte desses alguns corretores que fazem o esclarecimento, procuram esclarecer, procuram identificar qual o melhor tipo de plano a ser contratado. É que você falou, a pessoa não viaja, para que vai ter um plano nacional? Entendeu? Então, ele pode utilizar aí um seguro viagem? Pode, por que não? É o chamado gerenciamento de risco. A pessoa só está no estado, só está num determinado estado. Faz um plano estadual, procura ver se aquele plano estadual vai dar cobertura a nível nacional. Então, tem que verificar qual tipo de coberturas. Mas, infelizmente, a população, hoje a gente tem aí quase com 80%, 90% dos planos são empresariais, né? Então, as pessoas aí veem, a noção é o custo, né? Custo e benefício. Aí eu quero o custo. O barato, eu sempre falo, o barato sai caro. Então... Mas tem um detalhe que eu acho, cara, o seguinte, a gente não tem conscientização de matemática financeira. A gente não tem curso de matemática financeira desde cedo. Quando a gente fala em avaliação de risco, a gente não tem informação sobre o que seria essa avaliação de risco. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar filme, série de TV, desenho animado americano, sempre que tem carro, casa, alguma coisa, você tem os caras falando sobre seguros, porque faz parte da educação financeira deles. Seguro para o colégio, seguro educacional, seguro residencial, ou mesmo plano de saúde, até porque lá não tem plano de saúde. Se você não tem grana, você está fudido. Sim. Então,
e acabei de estou postando um vídeo agora muito interessante sobre sobre Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, que simplesmente está indo para o saco, porque e comparando com os planos internacionais. O que está acontecendo é o seguinte: a gente tem pessoas que têm um poder econômico maior e estão comprando planos no exterior. E os planos no exterior não são, não tem em termos de garantia, não tem essa extensão de garantias de cobertura de risco como a gente tem aqui. Não tem essa obrigatoriedade. Então você pode comprar um seguro específico que vai com franquias para consultas e exames, e depois você vai usar uma operação. Mas ele pode vir ou não cobrir parto, ele pode vir ou não cobrir câncer, ele pode vir ou não, e você começa a ter prêmios que você ajusta para a sua necessidade e para o seu risco. Então, uma das coisas que eu sinto falta, depois, sei lá, acho que por estar tantos anos nesse mercado, e você também, que é a falta do seguro mesmo. Vou comprar um seguro de R$1 milhão, vou comprar um seguro de R$300 mil, vou comprar um seguro de R$500 mil. Se tiver algum gasto de R$500 mil de saúde, eu vou ter, até ali, beleza. Porque a gente teve um momento que a gente tinha planos muito menores, aquela coisa com planos com 30 dias de internação, 40 dias de internação, 15 para parto, 180 de internação, fisioterapia limitada a 7, a 10, a 12, alguma coisa assim, que eram muito mais baratos, que eram complementares. Você acabava usando o Sistema Nacional de Saúde a segundo risco. Você aliviava o Sistema Único de Saúde e você passava alguma coisa que você poderia usar, o que te permitia ter um custo muito menor. Na hora que você pega e fala assim, olha, teu plano tem que ser compreensivo, tem que cobrir tudo, e a gente ainda tem um problema da legislação, a gente começa a ter uma distorção de valor muito alta. Aí aquela coisa, a pessoa fica pressionada, ela não quer esperar 6 meses para ser atendida no SUS. Então a gente começa a ter um SUS que fica desproporcional. Em certos lugares ele funciona hiper bem, em outros não, dependendo da gestão política local, da gestão de dinheiro voltará à pasta de saúde. E a gente começa a ter eu acho que a gente tem um problema que é sério. A pessoa assim, eu quero resolver o meu problema, como é que eu faço para não ter carência? Você tem que ter mais de 2 anos, você tem X idade, você vai ter uma redução de carência, mas você não vai ter a questão do parto. A parto não me interessa, 300 dias. Entendeu? Então aí as pessoas começam a comprar e você começa a ver que a cada 2 anos você tem empresas que estão fazendo simplesmente rodando o cliente a cada 2 anos, de rouba-montinho. E a gente teve essa complicação, por exemplo, na Previdência privada que já foi ajustado, simples. Quem é que paga a ponta? Quem vende, acerta a ponta. A gente teve um ajuste no saúde, por exemplo, que foi colocado de uma maneira bem interessante, que é o seguinte: não quero pessoas acima de 59 anos. Então muitas operadoras pararam de pagar a venda dessas pessoas. Ou colocaram valor, vou te pagar, em vez da minha comissão normal, eu vou te pagar um valor fixo, eu vou te pagar 1/3 desse valor, porque eu não sou obrigado a te pagar a comissão. Eu sou uma prestação de serviço, eu não quero esse público. Sou obrigado a assumir, mas eu não vou te pagar. Isso serve de reserva técnica. Eu ganho mais 8%. Então, uma das coisas que me assusta, e eu gosto muito de conversar com você, é que você tem uma experiência que eu acho que é muito única. Você passou por empresas que têm características desde cooperativa a seguradoras. Então, você tem uma visão muito mais elástica de como funciona a análise